Olá a todos, meu nome é Renata Serem, eu sou psicóloga e um dos locais meus de atuação é no Sereste, em Bebedouro. O Sereste é um centro de referência em saúde do trabalhador, onde eu, juntamente com uma equipe multiprofissional, atendemos pessoas que sofreram algum acidente de trabalho ou tiveram algum agravo relacionado ao trabalho. Dentre os diversos atendimentos, né, que eu, na minha área da psicologia, realizo, um dos que mais aparece intimamente relacionado ao trabalho é a síndrome de burnout. Acredito que muitos já tenham ouvido falar a respeito disso. Quem não ouviu, o assunto se tornou bastante em voga nesse último ano, principalmente devido à questão da pandemia. Então, para quem ainda não ouviu, não conhece, eu vou falar um pouquinho sobre essa síndrome aqui hoje com vocês, em nome, né, do Sereste, e espero poder contribuir um pouquinho, tá certo? O formato, né, online é a forma que a gente encontrou nesse momento de pandemia. As palestras que eram muito realizadas no Sereste antes, presencialmente, infelizmente, ficaram impactadas também. Então, o trabalho de todo mundo sofreu alterações, né? E a gente teve que se readaptar. Uma dessas readaptações surgiu com a ideia de deixar essas palestras gravadas, que é uma forma da gente continuar o nosso trabalho, principalmente nesse sentido educativo, e continuar mostrando que nós ainda estamos e continuamos à disposição de qualquer trabalhador que esteja não só enfrentando, né, essa pandemia na linha de frente, como qualquer pessoa que, de certa forma, se encaixe nisso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, eu vou trazer de forma bastante pontual aqui para vocês o tema dessa palestra, e ao final eu vou até deixar também o telefone e o e-mail para contato, para ficar à disposição de vocês para qualquer dúvida e possível até atendimento. Então, vamos lá. A síndrome de burnout. Deixa eu passar aqui. O que é a síndrome? Essa síndrome nada mais é do que um fenômeno psicossocial caracterizado pelo esgotamento físico, mental intenso, que se desenvolve como resposta a pressões prolongadas que uma pessoa sofre a partir de fatores emocionais estressantes e interpessoais relacionados com o trabalho. Basicamente, de forma bem resumida, a síndrome de burnout nada mais é do que aquela famosa estafa que a gente sente. Quando a gente chega no nosso limite, a gente não consegue mais prosseguir daí. Essa estafa é tanto emocional quanto física. Mais para frente eu vou falar um pouquinho dos sintomas, daqui a pouquinho já. Então, é aquele estado que a gente sente que a gente está no limite, que dali para frente não vai mais. Os sintomas principais dessa síndrome são esgotamento físico e mental. E todo esse esgotamento, toda essa estafa, vem muito acompanhada, principalmente, de questões basicamente essenciais para a gente, que são falta de atenção e de concentração, lapsos de memória, uma irritação mais frequente e, principalmente, um desinteresse pelo trabalho. O desinteresse também pode acontecer em outras esferas da nossa vida, mas principalmente com o trabalho, por quê? Porque mais para o final eu vou explicar que essa síndrome está intimamente relacionada a um transtorno mental relacionado ao trabalho. Então, são coisas aparentemente bobas que a gente não dá muita atenção no início, mas aquela falta de vontade de ir para o trabalho, aquela falta de foco, você começa a fazer uma tarefa e não consegue focar direito, não consegue se concentrar. Falta de atenção, falta de concentração, problema de memória, é síndrome de burnout? Não. Os sintomas têm que ter uma recorrência, tem que ocorrer durante um certo período de tempo e tem que causar algum grau de esgotamento na vida da pessoa. Então, lapsos de memória podem acontecer em outros momentos, devido a outras questões, mas
também são sintomas bastante generalizados e também são apresentados nessa síndrome de burnout. Outros sintomas, como vocês vão ver, estão vendo aqui nos slides, são muito generalistas. Então, por isso que eu falei, a gente precisa ter uma gama de sintomas e durante um certo período de tempo apresentando esses sintomas, causando prejuízo na nossa vida, para realmente conseguir encarar como uma síndrome. Síndrome nada mais é do que um conjunto de sintomas, sinais, por um determinado período de tempo. Parece repetitivo isso que eu estou falando, mas é importantíssimo a gente lembrar, porque senão, qualquer dor, qualquer fadiga, qualquer dificuldade de atenção, a gente já vai acabar ligando com alguma síndrome, com algum transtorno mental, e não necessariamente isso, tá? Então, outros sintomas bastante comuns na síndrome de burnout são a irritabilidade, dores de cabeça, dificuldade de concentração, lapsos de memória, que são as falhas de memória, uns esquecimentos bobos aparentemente, dores musculares, o corpo parece que pesado, problemas cardiocirculatórios, imunodeficiências, incapacidade de relaxar, disforia, que é uma espécie de episódio de humor, um transtorno de humor, fadiga constante, é um cansaço constante, parece que mesmo dormindo, mesmo relaxando, mesmo ficando em casa, não passa essa sensação de cansaço. Influencia também na questão sexual, causando distúrbios sexuais, gastrite, úlcera, insônia, labilidade emocional, impaciência, paranoia, solidão. Em casos graves, pode ter a questão de um possível suicídio ou tentativa de suicídio, entre diversos outros. Então, como eu já disse, são sintomas bastante generalistas, que dependem de uma avaliação mais cautelosa de um profissional da saúde, para realmente entender há quanto tempo vem vindo esses sintomas, a partir de quando esses sintomas começaram a acontecer, ou a partir de quando a pessoa começou realmente a reparar nesses sintomas. Porque na correria do dia a dia a gente vai sentindo muita coisa, vai tendo algum sintoma ou outro, mas a gente tem que correr, tem que trabalhar e não pode parar. Então a gente não se permite sentir muitos dos sintomas, porque a gente está na correria, a gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar as contas, então a gente não dá muita atenção. E quando que a gente vai perceber? Justamente quando a gente está no limite, quando a gente já chegou num ponto que está nítido. E não só para a gente, muitas vezes fica nítido para os outros, pessoas que convivem com a gente, pessoas que trabalham com a gente todo dia. É muito mais fácil o outro enxergar isso na gente do que a gente mesmo. Por esses sintomas, né, é muito comum a gente também pensar, mas o burnout é uma fadiga, tá? É um esgotamento total. Mas ele, na verdade, é um estresse também. Não deixa de ser. Mas a grande diferença entre o estresse, que todo mundo está predisposto todos os dias, e todo mundo muitas vezes acaba sentindo todos os dias, é justamente na duração. Que nem eu falei lá no começo, para ser uma síndrome, a gente precisa de uma durabilidade dos sintomas e dos sinais. O estresse em si é um estado de tensão pontual. Ele não necessariamente está relacionado só ao trabalho. O estresse está relacionado a qualquer esfera da nossa vida. O burnout, por outro lado, já vem a uma resposta a um estado prolongado de estresse. Então, toda essa tensão já vem aparecendo, esses sintomas já vão sendo sentidos e vivenciados pela gente, só que a gente só vai perceber quando está num grau extremamente alto para a gente. Então, o burnout seria basicamente a cronificação do estresse. Lembrando que o estresse em si pode ser uma resposta bastante pontual mesmo. Por exemplo, eu tenho um trabalho para entregar, eu tenho algo para fazer com um determinado período de tempo, e você tem um estresse. Não necessariamente vai se prolongar. Entreguei o trabalho que eu tinha que entregar, passou o estresse. O burnout não.
Burnout vai vindo esse acúmulo. Ah, o estresse passou de um trabalho que eu tinha que entregar, mas agora tem outro prazo para entregar, e mais isso, e mais aquilo. Em casa a situação não está boa, e os filhos não estão bem. Então, junta uma série de preocupações. Só que o burnout está muito mais intimamente, tem toda essa carga junto, e ele acaba sendo cada vez mais apresentado no trabalho em si. Como? Principalmente devido a algumas profissões que estão mais predispostas a desenvolver essa síndrome, como eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, o estresse, todo mundo está predisposto, praticamente todo mundo tem a todo dia, mas é uma situação pontual, a gente consegue identificar por que a gente está estressado, por que nós estamos nesse estado de tensão. O burnout, ele vai vindo às vezes devagar, vai virando uma bola de neve, e quando a gente percebe, ou quando alguém percebe isso para a gente e fala para a gente já está num nível tão alterado que a gente não consegue nem lidar com isso de uma forma pontual. Então, a diferença principal é que o burnout é uma cronificação desse estado de estresse e tensão. E ele necessariamente está relacionado ao trabalho. Geralmente devido a grandes exigências do próprio cargo, da própria função que a gente desempenha. Quais são as consequências, então, desse burnout, desse estresse cronificado no trabalho? Faltas constantes por problemas de saúde. Lembra lá no comecinho que a gente fala dos sintomas que tem desde uma gastrite, uma dor de cabeça, uma dor muscular, até questões mais graves? Então, vão aparecendo problemas de saúde e a gente não sabe por quê. Estou com uma dorzinha de estômago, vou levando, de repente a gente está à base de omeprazol. Mas por que isso está acontecendo? Uma dor de garganta que não sara, uma dor de estômago que não passa, um cansaço que dormindo também não passa. É um cansaço mental também, é um cansaço, além de físico, é mental. E o cansaço mental não é só descansar. A gente tem que resolver uma hora. Então, uma outra grande consequência no trabalho é a redução da qualidade e produtividade do trabalho que a gente entrega. Então, você pode ser o melhor funcionário que a empresa tem. Você pode ser excepcional na sua profissão. Mas devido a essa estafa que você está sentindo, você faz tudo o que você pode, chega no seu máximo, e esse seu máximo ainda não entrega o quanto você costumava entregar antes, porque o seu corpo já não aguenta mais. Isso também tem consequências para o próprio empregador, né? Seja público, privado. Uma das consequências grandes é a questão do turnover, ou a rotatividade mais alta. Por quê? Porque o funcionário está sempre adoecendo, está sempre com algum problema, ele nunca está 100%. Então, isso gera um desgaste maior do próprio empregador em lidar com essa questão. Porque se a pessoa está faltando ao serviço ou não está entregando com uma qualidade de trabalho que entregava antes, o próprio empregador precisa repensar. Um dos grandes sintomas, como eu já falei, é a irritabilidade. E é justamente a irritabilidade um dos grandes sintomas causadores de conflitos na equipe de trabalho, com cliente, com colegas de trabalho, seja com quem for. Porque essa irritabilidade, a gente fica à flor da pele mesmo, não consegue explicar. E a gente chega a um ponto que não consegue nem controlar a nossa própria raiva, o nosso próprio estresse. Então, a gente fica à flor da pele, fala coisas sem pensar, por mais que seja uma pessoa que pensa 15 vezes antes de falar. Num grau de estresse, o nosso próprio sistema nervoso altera. Então, a gente fica à flor da pele. Isso vai gerar conflito, principalmente ali no trabalho. E por que mais no trabalho? Em casa também. Mas adultos passam a maior parte do tempo no trabalho, não em casa. Então, as grandes consequências vão ser no ambiente de trabalho.
Isso tudo, consequentemente, com falta constante, problema de saúde, um trabalho de não tanta qualidade assim, vai gerar um possível afastamento, uma possível demissão dessa pessoa, dentre outras consequências, né? Quais são as grandes causas, então, para todos esses sintomas dessa síndrome? O excesso de trabalho em si, falta de recursos para responder às demandas, conflitos entre equipe, coordenação, usuários da organização, impedimento de exercer atividade laboral, impossibilidade de ascender ao trabalho, de ter uma promoção. Sabe aquele funcionário que está sempre se automotivando, está sempre buscando e tentando fazer mais coisa, mas não tem o reconhecimento que deveria ter, uma hora acaba desmotivando. Isso também é um fator que acaba influenciando. Um alto nível de exigência para se aumentar a produtividade no trabalho e atingir metas, muitas vezes irrealistas. Aqui eu vou fazer uma ressalva que não tem como não trazer a situação primordial nesse momento que é de pandemia. Já tem um ano que, principalmente aqui no Brasil, nós estamos vivenciando isso, e com a vacinação, a esperança era que a situação fosse amenizando e melhorando, e a gente já está saindo disso. Infelizmente, o Brasil está na contramão e a gente está tendo uma resposta bastante contrária. Então, todos os profissionais, principalmente os da linha de frente, que já estavam num grau de estresse extremamente alto, por conta das demandas mesmo, e outros que não estejam na linha de frente, mas que já foram demitidos, ainda correm o risco de serem demitidos, porque a gente não sabe como vai ficar a situação, e a estabilidade é uma palavra que acho que já nem existe mais no nosso vocabulário, ainda mais nesse contexto. Então, essa questão de falta de recurso para responder às demandas, não tem como não lembrar da falta de oxigênio em Manaus. A questão de conflito em equipe não é nem por uma questão de conflito de equipe em si. Aí eu não me dou bem com meu colega de trabalho. Isso praticamente desapareceu. O conflito é muito maior. O conflito é porque não tem material para a gente trabalhar. A gente sabe o que a gente precisa fazer para atender essa demanda. Algumas coisas a gente já conseguiu aprender sobre essa situação de pandemia, como o vírus funciona. Algumas coisas, alguns estudos já estão bem avançados, algumas pesquisas. Só que o que mais deixa a gente desesperançoso nesse momento não é mais o não saber, não é mais aquele tanto de dúvida que a gente tinha o ano passado. É principalmente a falta de recurso. Então, lembra quando eu falei lá no começo que essa síndrome se tornou cada vez mais em alta nesse último ano? É justamente por isso. É uma síndrome extremamente relacionada ao trabalho. A gente já tem a dificuldade do trabalho, né? Aqui no Sereste, né? É um ramo do SUS. E a gente vê como está a situação no sistema público de saúde. Os particulares também, infelizmente, não estão muito diferentes mais para dar conta de toda essa demanda, mas a gente vê constantemente que faltam recursos. Por mais recursos que venham daqui e ali, não dá conta. A demanda é muito alta. E a falha na comunicação, para não falar de outra forma, é muito grande entre gestores, sejam eles em quaisquer níveis que sejam, tá? Municipal, estadual, federal. Essa falha na comunicação, essas fake news, tudo está contribuindo para uma piora, não só na nossa saúde de quem está atendendo esse público, como também quem está correndo risco, que é todo mundo, de se contaminar a qualquer momento, mesmo tomando todos os cuidados. Então, o estresse está altíssimo em todo mundo. O pessoal que está na linha de frente está cada vez mais se esgotando. Quem ainda não se esgotou, infelizmente, está por pouco. E é o que a gente mais vê. E a gente vê que não tem recurso. Então, entendam que não depende dos profissionais, não é uma questão, essa síndrome não vem aparecendo cada vez mais por questão do próprio profissional,
que não está aguentando. O profissional já aguentou demais. O que tem é toda uma questão econômica também por trás dessa pandemia. Então, essa foi uma ressalva, né? Essa síndrome já é estudada há muitos anos, já vem aparecendo há muitos anos, né? Não é por conta da pandemia, mas ela vem aparecendo mais ainda e a gente vem reparando mais casos de agravo, principalmente agora, nos profissionais da saúde, que são justamente uma das áreas que estão em maior risco já, que estão mais predispostas a desenvolverem essa síndrome. Todas as profissões podem desenvolver? Podem, mas algumas têm uma chance maior. Por quê? Porque são atividades que já estão dirigidas, a carreira em si já é dirigida a tratar de pessoas, envolvem o cuidado ao próximo, próximo demais. Então, são ocupações cujas atividades estão dirigidas a pessoas e que envolvam um contato muito próximo, preferencialmente de cunho emocional. Então, profissionais da saúde, bombeiros, policiais, profissionais que cuidam de vida. Então, nessa pandemia, né, eu ressalvo a questão da pandemia, porque é justamente, que nem eu já disse no começo, o motivo pelo qual essa palestra está sendo online. Essa ressalva tem que ser feita, porque eu ainda, apesar de ser psicóloga e estar inserida no ramo da saúde, dentro da especificidade minha, por não ser hospitalar, eu posso atender de uma forma online. Eu tenho algumas formas de adaptar a minha profissão nesse momento. Um enfermeiro, um médico, um auxiliar de limpeza que tem que higienizar todos os quartos ali, o pessoal que trabalha nos cemitérios, o pessoal que trabalha em funerária, os policiais, vigilantes sanitários. Esse pessoal não pode ficar atrás de um computador atendendo. Então, a gente tem que agradecer cada vez mais esses profissionais que estão realmente na linha de frente, expostos a tudo isso. Então, são profissões que já têm um cunho emocional extremamente alto. São pessoas que todo dia saem de casa dispostas a cuidar da vida de outros. E aí os sintomas nossos que são uma dor de cabeça, uma irritabilidade, não acordei bem. E não, quando eu tirar férias eu relaxo, quando eu tirar férias eu vejo o que eu faço. Eles estão todo dia dispostos a cuidar do outro e, de certa forma, inconscientemente, esquecendo de cuidar deles mesmos. Por isso que, nesse momento, esse é o grupo profissional, esses são os grupos profissionais que mais merecem ser olhados e cuidados de perto. Para finalizar, e explicar um pouquinho o porquê dessa síndrome, que eu estou falando em nome do Sereste, que é um Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, é porque essa doença foi reconhecida como doença relacionada ao trabalho. Então, o Ministério da Saúde, numa portaria lá, número 1339 de 1999, já instituiu essa dentre as doenças relacionadas ao trabalho. Então, lembra que eu falei que é uma doença, uma síndrome, né? Que não veio com a pandemia, ela só se agravou com a pandemia. Os relatos foram mais intensos, mas ela já existe há muitos anos, já é tratada há muitos anos e, principalmente, já foi reconhecida como relacionada ao trabalho desde 99. Então, desde lá, a gente já vem trabalhando essa doença, agora, né, com os Serestes consolidados, mais ainda, que é o nosso trabalho. Né? A pessoa pode procurar o Sereste, a gente vai analisar a situação, vai passar pela triagem, o médico do trabalho estabelece um possível nexo causal dessa doença relacionada ao trabalho, e a gente pode, sim, dar andamento num possível atendimento desse profissional, esteja inserido na área da saúde, de segurança ou não, tá? É uma doença relacionada ao trabalho, não só ao trabalho da saúde, ao trabalho da pandemia, ao trabalho de segurança pública.
Então, essa síndrome vem elencada pelo próprio Ministério da Saúde como sensação de estar acabado, síndrome do esgotamento profissional ou síndrome de burnout, como é mais amplamente estudada dentro mesmo da psicologia. Ela tem como agentes etiológicos ou fatores de risco de natureza ocupacional, o ritmo de trabalho penoso e outras dificuldades físicas e mentais relacionadas ao trabalho. Então, um ritmo de trabalho acelerado, de forma constante, uma demanda alta para ser respondida, sem o material de trabalho necessário para você entregar essa demanda, também são fatores que levam ao desenvolvimento dessa síndrome. E aí, com uma avaliação mais detalhada de um médico do trabalho, que tenha especificidade nessa área, para poder, diante das portarias que nós temos no Ministério da Saúde, elencar realmente como uma doença relacionada ao trabalho ou não, que a gente vai ver se estabelece o nexo causal ou não para um possível atendimento desse público. Aqui estão as referências, caso alguém queira ler um pouquinho mais a respeito. E, como eu disse, né, ali no Sereste, nós somos uma equipe multidisciplinar, multiprofissional. Então, qualquer pessoa que tenha um acidente de trabalho ou tenha algum agravo relacionado ao trabalho, pode procurar. Até mesmo para tirar alguma dúvida, eu deixo aqui o telefone, o e-mail para contato. Então, não sei se é isso mesmo que eu tenho esses sintomas, eu não sei se é do trabalho ou não é, pode ser, eu estou na dúvida. Entre em contato com a gente está disponível para isso, nosso trabalho é esse, o nosso trabalho também é informativo, que é isso que a gente também está fazendo hoje. Então, qualquer dúvida, entre em contato, a gente fala com vocês, e a gente marca um atendimento, passa pela triagem, o pessoal da enfermagem faz essa triagem muito bem feita, e aí é passado para o médico do trabalho, quem realmente tem essa especificidade de poder dar um possível diagnóstico, né? Estabelecer esse nexo causal e encaminhar para um tratamento, que é um transtorno psicológico e tem tratamento, sim. Então, a gente está à disposição para tirar essas dúvidas, quem tiver, e também, né, para esse público aí que está assistindo a palestra, seja funcionário, seja autônomo, seja gestor, né, para a gente estreitar um pouquinho. Estamos à disposição de vocês e é só entrar em contato. Obrigada pela participação de todos e se cuidem todos, né? Obrigada mais uma vez.